Hora da nossa entrevista de hoje, sala de situação alerta para a chegada das estações mais quentes e risco com novos casos de dengue. Equipe atualiza o cenário no município. A entrevista é com a nossa colega Karine Arenhardt. Bom dia, Karine. Bom dia, Gilmar. Bom dia também aos ouvintes do Atualidades e o pessoal que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. A nossa entrevista hoje, então, trata sobre o cenário de epidemia de dengue aqui em Maravilha, que já começou lá no primeiro semestre do ano, quando tivemos a confirmação de mais de 120 casos desta doença aqui no nosso município. A chegada do inverno acabou amenizando um pouquinho, né, auxiliando para estabilizar esse cenário, mas agora, então, com a chegada da primavera e em seguida também do verão, essa preocupação com a dengue, com os focos do mosquito Aedes aegypti, aumenta mais uma vez. E para falar, então, sobre esse assunto, hoje a nossa entrevista é com os agentes de combate a endemias da Sala de Situação de Combate à Dengue aqui de Maravilha, a Cleide Viviane e também o Jefferson Soares. Cleide, então, primeiramente, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia a todos os ouvintes também. Jefferson também, obrigada pela participação e bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, atualizando primeiro um pouquinho este cenário, né, aqui em Maravilha, a gente passou pelo período do inverno e agora começa a chegar, né, no verão e na primavera. Então, Cleide, primeiramente, atualizando como é que estão os números aqui em Maravilha dos casos de dengue e também dos focos, né? No momento, nós estamos com 198 focos, né, em todos os bairros do município, que é onde a gente faz o monitoramento, e casos positivos são 132. Aí tem alguns em investigação. Se eu não me engano, são 3 que estão em investigação ainda, a gente não recebeu o resultado. Agora, com a chegada já nos últimos dias, a gente já teve, né, um pouco mais de calor. Com a chegada desses dias mais quentes, já se notou aí um aumento, a chegada de novos focos e também esses casos suspeitos, que são, então, recentes, né? Sim, a gente notou aumento bastante nas cisternas que o pessoal tem em casa. Nós estamos fazendo a adequação dela dentro da medida do possível, né? A gente está passando nas residências, conversando com os proprietários e adequando elas conforme a gente pode, né? E, Cleide, falando sobre esses casos recentes também, suspeitos, né, e esses focos, precisa se destacar que Maravilha continua nesse cenário de epidemia, né? Mesmo com a chegada do inverno, que estabilizou ali o cenário, não dá para se dizer que a epidemia de dengue aqui no município ela acabou. Não, ela continua. Nós ainda estamos em estado de epidemia, porque os casos manteve a mesma numeração até certo ponto, mas eu acredito que agora vai começar a aumentar com a chegada do verão, né? O que precisaria acontecer para que, o que precisa acontecer para que possa dizer que Maravilha saiu desse cenário de epidemia? Precisaríamos da colaboração da população em si. Questão de lixo, que a gente encontra muito lixo jogado na rua, as cisternas que não estão adequadas como deveria, a gente tem a disponibilização no telefone para a gente poder chegar no local, adequar, calhas, agora é uma época que está caindo muita folha, então o pessoal deixa de lado esse detalhe e as calhas também acabam trancando e acumulando água. E aí a população tendo esse cuidado reduziria o número de focos e assim poderia se dizer que Maravilha está livre da pandemia, da epidemia, aliás? Com certeza, iria reduzir muito, se eles conseguissem adequar todos esses locais necessários, né? Mas tem um número específico, assim, de um número máximo de focos que o município teria que ter para daí acabar com esse cenário de epidemia? Na verdade, a epidemia ela é contada a partir do momento que tem uma certa quantia de suspeitos. Se eu não me engano, são a partir de 76... Suspeitos não, positivos. 76 pessoas positivas, a partir dali ela é considerada epidemia. Então, a partir do momento que a gente conseguir reduzir esse quadro, a gente vai desconsiderar a epidemia, né? É a primeira vez que Maravilha enfrenta uma epidemia de dengue? De dengue, sim. E Jefferson, falando também um pouquinho sobre esse trabalho da sala de situação, né, que além dessa participação da população, é um trabalho conjunto, né, com a sala de situação aqui do município. E uma das novidades, inclusive, que está sendo implementado aqui no município é a recolha de móveis, né? Então, este é um trabalho recente da equipe, como é que está sendo feito? Esse é um trabalho que vem sendo executado recentemente, que a população começou a exigir do município, certo? E a gente hoje oferece esse serviço, certo? Só que como é que ele funciona? As orientações que eu tenho a passar.
Ele vai funcionar, a cada 15 dias vai ser feito o recolhimento desses materiais. A gente pede para que a população faça uma organização, coloque em sacos e deixe em frente às suas residências. Entre em contato conosco, deixe o número de casa, o bairro e a rua, certo? Para que a gente possa fazer o máximo possível, quando a gente sai, se desloca para fazer o recolhimento, consiga fazer o máximo possível. Porque a gente não pode entrar nas residências e fazer o recolhimento pessoal para elas. Elas têm que se adequarem para que a gente possa fazer um ótimo trabalho para eles, certo? E para fazer esse contato, como que a população pode entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato com nós pelo número 988 33 78 24, tá? E daí lá você entra em contato, fala com alguém da equipe toda, deixa o endereço completo para nós. Se deixar o telefone, melhor ainda. Que daí no dia que a gente vai fazer o recolhimento disso, a gente retorna a ligação, comunica, a gente avisa, ó, tal dia a gente vai fazer o recolhimento, certo? E desde que vocês começaram a fazer esse trabalho, que foi inclusive um pedido da comunidade, vocês perceberam que realmente havia uma grande demanda, há bastante, a população realmente tem procurado esse serviço? Existe uma grande demanda, bastante, certo? Uma procura grande que antes não existia esse trabalho, entendeu? Mas daí, como a população começou a procurar nós muito, a gente resolveu oferecer para facilitar para todos, ajudar a todos. E isso, de fato, contribui bastante com esse combate a novos focos do mosquito Aedes aegypti? Contribui muito, com certeza. É menos entulho jogado em terrenos baldios, né? Entendeu? Acho que facilita muito e a gente consegue combater com isso. E é importante ressaltar, então, que a população, agora que o município tem esse novo serviço, que não faça o descarte, né, sem entrar em contato com vocês, que realmente aproveite essa oportunidade, né, para que a gente não tenha mais esse problema de móveis aí, de entulhos deixados, às vezes, num terreno baldio, na beira da rua. É algo que seria ótimo para todos, né? Até para quem sai a passear, né, pelas ruas. Você não acha que é mais bonita a cidade assim, dessa forma? Entendeu? Então a gente oferece serviço para que a gente possa combater a dengue e para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. Uhum. E falando, né, sobre esse trabalho aí conjunto entre sala de situação e também a população, com a chegada agora dessas estações mais quentes, quais que são as principais orientações, quais são os principais problemas que a gente tem aqui no nosso município ainda, que vem contribuindo para que a gente continue tendo um alto número de focos do mosquito? Como eu havia ressaltado antes, a parte de cisternas, calhas e o lixo, infelizmente, é o que mais vai acumular água, né? Então, a gente está adequando dentro da medida do possível e pedimos a colaboração da população. Onde a gente encontrou larvas, que não faz muito tempo, são nos ar-condicionados das empresas, que geralmente é aquele que é com água, da rotoplástica, a grande maioria. Então, a gente solicita a todas as empresas que seja feita a limpeza dos mesmos com frequência, uma vez por semana, se possível. A troca da água pode até ser feita com mais frequência do que a limpeza, mas sempre que for trocar água, já aproveita e limpa, porque o mosquito acaba colocando os ovinhos na lateral, nas bordas desse aparelho, e toda vez que for colocar água novamente, ele pode eclodir. E, às vezes, ele acelera o tempo de crescimento. Então, às vezes, em 3 dias de uma larva já pode estar virando mosquito. Assim que chegar o verão, a tendência é essa. E no primeiro semestre do ano, foi feito até um levantamento aqui no município que apontou justamente que um dos principais problemas estava no lixo, né? Vocês começaram agora esse trabalho de recolha dos móveis, mas cabe destacar que às vezes o lixo comum ali de dentro de casa, que o pessoal às vezes faz o descarte de maneira incorreta, também contribui muito. Esse continua sendo um problema aqui em Maravilha? Sim, continua bastante. Muita gente que acaba levando o lixo no terreno baldio. Quais que são os principais problemas relacionados ao lixo? Nós encontramos bastante nos loteamentos, né? O pessoal sai no final de semana para beber, se divertir e acaba deixando a garrafinha lá, né? E nós, então, recolhemos, teve uma sexta-feira a gente recolheu, deu mais de 10 sacos de lixo, de garrafa, só garrafa a gente recolheu, que o pessoal não está descartando no local correto, né? Então, a gente solicita, vai beber, pega e leva no lixeiro, né? Não deixe exposto, que isso pode estar piorando a situação do nosso município. A gente fala muito nessa questão dos cuidados que precisa se ter para quem mora na cidade, mas é importante ressaltar que o interior também pode ter focos, né? Inclusive,
Lá no primeiro semestre a gente teve vários casos de dengue em comunidades do interior, então é importante que quem reside também na área rural tenha também esses cuidados. Sim, com certeza. Por mais que nós temos os predadores naturais, que é no interior, a gente também tem que ter o cuidado, né? Porque até mesmo você pode estar levando o Aedes de carona, ele entra dentro do seu carro e você vai para sua casa e ele pode estar achando um local perfeito para se procriar lá, né? E pode estar contaminado, sendo que os ovos desse mosquito, se ele estiver contaminado, já vão nascer todos contaminados. São 400 ovos, né? Então é bastante. O poder dele de proliferação é muito grande, né? É muito grande. E rápido. Até por isso que a gente enfrentou, né, justamente um cenário de epidemia aliás, enfrenta ainda, né? E lembrando que no primeiro semestre os casos foram acredito que praticamente todos os bairros da cidade e várias comunidades do interior também. Sim, é que como o pessoal vem do interior para a cidade, então em qualquer ponto da cidade que você for passar, independente do bairro, a gente tem mosquito contaminado, né? Ah, mas chegou o frio, mas com o frio, na verdade, deu só uma acalmada. Mas ainda tem ovinhos contaminados aí que estão só esperando para eclodir. Então vai chegar as épocas de chuva, o calor é perfeito para a criação deles. É como sempre se destacava ainda lá no primeiro semestre que o inverno ele não acabaria com a dengue, né? Porque os ovinhos realmente eles ficariam ali e aí era só chegar um calor, era só chegar um período de chuva e aí a gente teria novamente um aumento no número de focos de mosquitos. Isso, porque os ovos eles sobrevivem até um ano e alguns meses sem água. Então, para ele visível a olho nu, não tem como, né? Você não consegue ver. Então, vai ficando ali. Por isso que a gente solicita, quando a pessoa for eliminar a água de algum recipiente e colocar novamente, que seja limpado, esfregar para sair toda aquela sujeirinha e até mesmo os ovos que estão grudadinhos na borda. E lembrando que quando a gente fala da importância, né, de você combater o mosquito, de você terminar com essa doença, é porque a dengue realmente é uma doença grave. E falando na questão de saúde pública, realmente pode inclusive levar a óbito, né? Sim. E acaba sobrecarregando às vezes as unidades de saúde quando a gente tem, né, um cenário de epidemia com muita gente doente ao mesmo tempo. Sim, como os sintomas de dengue e de Covid são muito parecidos, mudam um e outro, acaba camuflando ou confundindo, né? Mas agora a gente está tentando fazer com que isso mude. Agora, toda vez que a gente tem um suspeito de dengue, nas residências próximas que a gente passa, a gente entrega um repelente para a família, né? Então, é uma forma de proteção, que aquelas pessoas ao redor ali, se tiver um mosquito contaminado, dificilmente vão ser contaminados, né? Se estiver usando o repelente, que é muito importante. Sempre no início da manhã, no final do dia, tem que usar o repelente. E no primeiro semestre do ano, a sala de situação, o pessoal da DIV veio até o município, né, e fez algumas aplicações de fumacê. Esse trabalho agora recentemente voltou a acontecer também? Esse trabalho só acontece quando nós temos uma pessoa positiva de dengue. Aí então é passado numa área, tipo, a pessoa é positiva em certo ponto e ao redor desse local a gente vai estar passando, ou por onde essa pessoa passou também. O fumacê é só utilizado quando tem pessoas positivas. Então agora, nos últimos dias, não aconteceu mais? Não. E a tendência agora com a chegada do verão é aumentar esses casos. E como se falou, a gente tem também um cenário de pandemia de Covid, né? E os sintomas são muito parecidos. Então, realmente, a preocupação ela aumenta agora com a equipe de saúde, tendo uma situação de epidemia de dengue e também da pandemia da Covid. Sim, com certeza. É bem preocupante, então por isso que a gente ressalta bastante quando a gente chega nas casas, fazer o cuidado em ambas as partes, né? Então lembre que você tem que usar máscara, lembre que você precisa usar o repelente também, que você pode estar contraindo as duas doenças. E a única forma de prevenção, aliás, a única forma de não ter a doença é realmente a prevenção, né? Porque a dengue a gente não tem uma vacina disponibilizada, né? Então, realmente, a única forma é se prevenir, é usar o repelente, é não deixar o mosquito se proliferar. Isso mesmo. Obrigada, Cleide, então, pela entrevista, também ao Jefferson por ter participado aqui do programa Atualidades. Obrigado. Muito obrigada a todos. Eu quero também deixar um forte abraço para a nossa equipe, que está aí disposta sempre para ajudar o nosso município. Ok, esta foi a nossa entrevista, então, com os agentes de combate a endemias aqui da Sala de Situação de Maravilha, a Cleide Viviane e também o Jefferson Soares, falando sobre o cenário de dengue aqui no nosso município e a preocupação agora
com a chegada das estações mais quentes. Lembrando que esta matéria também vai estar no Jornal Líder deste sábado e no nosso site wh3.com.br. Gilmar. Obrigado, Karine. Agora são 10h31. Nós vamos para o intervalo comercial. É rápido. Em instantes, a gente volta trazendo outras notícias. Estamos apresentando Atualidades. Mercado Altas Horas está com ofertas